Primeira coisa, a gente começa falando um pouquinho sobre o espectro eletromagnético. A gente já falou sobre ele na parte de fotometria, mas com foco, né, na medida das concentrações de substâncias. Aqui a gente vai dar um foco na visão propriamente dita, né? Então, se vocês puderem observar essa imagem aí, vocês estão vendo esse pequeno arco-íris aqui no canto que está expandido aqui para cima. Esse é o chamado espectro visível do olho humano, né? É o que a gente costuma chamar de luz, certo? Luz é aquilo que o ser humano vê, né? Mas existem animais, especialmente insetos, que conseguem ver também no ultravioleta, né? Abelhas conseguem ver no ultravioleta. E alguns animais noturnos conseguem ver no infravermelho, conseguem ver calor. Então, vocês vejam que a faixa de infravermelho é bem grande, né? Quando comparada com a luz visível. Então, a nossa visão ela é limitada nesse trecho aqui, de luz visível, que é uma variação de 400 nanômetros de comprimento de onda até 700, próximo de 750 comprimentos de onda, né? Só para a gente ter uma ideia da questão do comprimento de onda, nessas ondas coloridas aqui embaixo, a gente observa aqui um vermelho, né, que corresponde a mais ou menos aqui 700 nanômetros. Então, seria a medida de uma crista, de uma onda dessa aqui até a outra. A gente teria 700 nanômetros, certo? Aqui no verde, ó, 535 nanômetros. Seria essa distância aqui entre uma crista e de uma onda ou outra, ou entre um vale e outro, dá no mesmo. Aí, finalmente, aqui o violeta, que é essa mais curtinha aqui. Então, a gente vê aqui essa variação de comprimento de onda, vai indo aqui de 400 a 700, é exatamente o espectro visível, né? Que é o que a gente chama de luz. É exatamente aí que a gente vê, mas a gente vê que o espectro eletromagnético ele é bem amplo, né? Vai aí desde raios cósmicos até ondas curtas, ondas médias e ondas de baixíssima frequência. Certo? Então a gente vê esse pequeno trecho aqui bem colorido. E aí, antes da gente entrar propriamente dito na biofísica mesmo, da visão, a gente precisa compreender, ou pelo menos recapitular, alguns fenômenos ópticos que são importantes, né? O primeiro deles, eu destaco aí para vocês, é o fenômeno da reflexão, né? Que a gente já discutiu um pouquinho sobre isso. Ela é importante para a biofísica da visão porque, basicamente, o que a gente vê é a reflexão da luz, né, que incidiu sobre determinados objetos e depois foi refletida, né, voltou para o ambiente. E o que a gente vê é exatamente o reflexo dessa luz. Então, vocês estão vendo o meu rosto aqui, porque tem um ring light aqui do meu lado, que está emitindo uma luz branca, certo? Essa luz está batendo em mim e está refletindo para vocês, certo? Então, para nem dizer que eu estou mentindo, está aqui o miserável, certo? Ring light. Então, eu estou sendo iluminado e o que vocês estão vendo é a reflexão. A reflexão, ela obedece a um princípio que está representado nessa GIF animada aqui, né? Diz o seguinte, que o ângulo incidente, né, ele é sempre igual ao ângulo refletido, né? Desde que você trace uma linha imaginária, que é essa linha preta aqui, que a gente chama de linha normal, né? Perpendicular à superfície onde o raio está sendo incidido. Certo? Então, em qualquer situação de reflexão, a luz ela vai incidir na superfície e a luz refletida ela vai obedecer esse mesmo ângulo em relação à normal. Essa é uma regra da reflexão. Certo? Então, quando você observa uma superfície polida, uma superfície plana e polida, a gente tem o que a gente chama de reflexão regular ou reflexão especular. Esse termo especular é de reflexão de espelho, certo? Que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, com os raios luminosos incidindo na superfície esverdeada. Então, o raio luminoso ele está sendo projetado aqui, como vocês estão vendo, nesse sentido. Ele atinge, né, uma superfície espelhada, uma superfície lisa, polida, e ele é refletido, né, para os nossos olhos. Observem que os raios, quando eles incidem na superfície, eles são refletidos de forma organizada, certo? E todos esses raios, se você traçar uma linha imaginária, que é essa normal aqui, preta,
né, entre os dois ângulos, o de incidência e o de reflexão, vocês vão ver que todos os raios eles obedecem essa regra. Né? Você não tem uma alteração nessa proporção. O ângulo refletido é sempre igual ao ângulo de incidência. E aí, esse tipo de imagem especular é a imagem do espelho. Então, quando você vê aquela imagem organizada, você vê o seu reflexo no espelho, você tem, isso só acontece porque você tem uma reflexão regular. Os raios, eles atingem a superfície e são refletidas de forma organizada na mesma direção. O que não acontece na reflexão difusa, certo? Por que a gente chama de reflexão difusa? Porque a superfície ela é irregular, como vocês podem observar aqui, certo? Então, o ângulo com que o raio incide em cada uma dessas superfícies, ele vai mudar na reflexão, porque a superfície vai estar em posições diferentes, certo? De modo que você tem esse primeiro raio aqui, incidiu aqui numa quina e foi refletido dessa forma. Esse segundo raio aqui já incidiu no vale, foi refletido de outra forma. E assim sucessivamente, os raios eles incidem de forma organizada, mas eles são refletidos de forma desorganizada. Vejam, isso não significa que na reflexão difusa ocorra a desobediência dessa lei da reflexão, certo? Em todos os casos, os raios refletidos, eles vão ser refletidos guardando o mesmo ângulo. O que vai mudar é a posição da normal. Enquanto que a normal aqui, todas elas são linhas paralelas, por quê? Porque a superfície é plana e irregular. Nesse caso aqui, a normal ela vai mudar de posição, por quê? Porque a superfície é irregular. Então, você vai ter uma normal assim, outra assim, dependendo de como o raio incidiu. Então, todos os raios refletidos, eles obedecem essa lei da reflexão. Ou seja, o raio refletido tem o mesmo ângulo em relação ao normal que tem o raio de incidência. Esse tipo de reflexão, que a gente chama de difusa, é a reflexão da grande maioria dos objetos, né? A reflexão do meu rosto, é a reflexão da mesa de vocês, é a reflexão da mão de vocês, é a reflexão de qualquer objeto da natureza, né? Que vai receber os raios e vai emitir uma reflexão difusa, né? Desorganizada, e é por isso que você não vê a imagem, né, espelhada do que você está observando. Bom, para a visão, essa é a importância, né? Que a reflexão ela é importante porque é a partir dela que a gente consegue ver os objetos. No entanto, se eu estiver considerando o fundo do olho, a reflexão ela é um fenômeno óptico indesejado, certo? O fenômeno óptico que a gente deseja para o fundo do olho é a absorção e refração, sendo que a refração nas lentes e absorção na retina. Sempre que houver reflexão dentro do fundo do olho, isso vai atrapalhar a tua visão. Não pode haver reflexão. De fato, ocorre um pouco, mas a natureza tenta minimizar o possível a reflexão dentro do olho. Certo? A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Então, vamos falar primeiro aqui da refração. Certo? A refração é um fenômeno óptico que difere da reflexão, como vocês estão vendo aqui, porque a reflexão, o raio atinge a superfície e é devolvido para o mesmo ambiente. Enquanto que na refração, o raio ele atinge a superfície e ele atravessa essa superfície, certo? Ao contrário também da absorção, que ele atinge a superfície e fica por lá. Né? A absorção, por exemplo, é o que acontece com a luz naqueles tubos de ensaio que a gente fez na fotometria. Né? Então a gente tem uma parte da luz que fica absorvida pelas partículas, outra parte da luz que não foi absorvida, que é o que a gente chamava lá de transmitância, né, ou luz transmitida, que é a partir dela que a gente mede as concentrações de substância. Então, para o caso do olho humano, o fenômeno óptico interessante é a refração, que é aquele fenômeno em que a luz ela vai atingir uma superfície e ela vai atravessar essa superfície. Só que para que a refração ocorra, é necessário que esse raio luminoso ele atinja essa superfície com algum ângulo. Certo? Se ele atingir a superfície de forma perpendicular, você não tem a refração, você tem a luz atravessando a superfície, mas o que caracteriza de fato uma refração não é o simples fato de atravessar a superfície, mas sim de, ao fazê-lo, sofrer um desvio de trajetória. Certo? Então, se vocês observarem com cuidado aqui, essa imagem 2 aqui, essa segunda imagem aqui, o raio incidente que está no ambiente 1, que ele chama aqui ambiente 1, né? Ele atinge a superfície e ao passar para o ambiente 2,
ele sofre a refração, e isso significa dizer que ele tem um pequeno desvio da sua trajetória, certo? Então, imagine que a gente trace uma normal aqui, do mesmo jeito que a gente traçava lá na reflexão, certo? Então, nesse caso aqui, o ângulo de refração, ele é diferente do ângulo de incidência, certo? No caso da refração, esse ângulo, ele sempre se aproxima da normal, certo? Especialmente quando o meio 2 aqui, ele for um meio mais refrator, mais refringente, como se pode dizer, do que o meio 1. E um exemplo claro que eu coloquei aí numa imagem para vocês é o lápis dentro de um recipiente com água, né? A gente vê isso muito fácil, um copo com água, você põe um canudo, um talher, um garfo, uma colher, e você vê esse desvio, né, que acontece aqui, dá uma impressão de que o material está quebrado, está dobrado, né? Mas, na verdade, isso aqui é o resultado do fenômeno de refração. A luz está incidindo nesse objeto e quando ela volta para o ambiente externo para passar pelo seu olho, ela encontra uma área de contato, né? O limite entre dois meios. Quais são esses dois meios aí? É a água e o ar. Então, eles são meios de refringência diferentes, de índice de refração diferentes. E quando uma luz ela encontra um meio com dois meios com índice de refração diferente, se tiver um ângulo, ela vai sofrer esse fenômeno de refração, ela vai sofrer um desvio de trajetória, certo? E é exatamente esse fenômeno de refração, de desvio de trajetória, que acontece nas lentes dos nossos olhos, certo? As lentes elas vão fazer exatamente isso, processo de refração, certo? Em alguns deles, a trajetória do raio vai aumentar o grau, em outros vai diminuir o grau, vai depender de que tipo de transporte, né, de que tipo de lentes ou de materiais a luz está atravessando. Eu coloquei essa questão aí, que foi até Fred quem criou, só para a gente fazer uma discussão a respeito da refração. Então, imagine aí um sujeito aí chamado Zé, ele está aí no seu barquinho de papel aí, né, e ele está com uma lanterna, ele está tentando iluminar um peixe que está dentro da água, né? Então, na imagem aqui, a gente vê os dois peixes que Zé está observando, um peixe chamado peixe A, na posição A, e um peixe na posição B, certo? Nessa posição que ele está aqui com a lanterna na mão, iluminando o peixe, veja que ele tem um ângulo, né? Se ele estivesse apontando a lanterna perpendicularmente para baixo, ele não teria o fenômeno de refração, mas tem um ângulo aí, certo? Então, qual seria a alternativa correta, baseado no que a gente discutiu, né? Considerando que o raio, né, refratado, ele vai se aproximar da normal, onde a normal é uma linha imaginária perpendicular à superfície, considerando que a superfície do lago aqui está bem plana, né, não tem onda, não tem vento, qual seria a resposta correta? Então, a letra A, ele diz aí, o peixe está na posição A, e para focá-lo, Zé tem que focar em A. O peixe está na posição A, e para focá-lo, Zé tem que focar em B. E o peixe está na posição B, e para focá-lo, Zé tem que focar em B. E, finalmente, a letra D, o peixe está em posição B, e para focá-lo, Zé tem que focar em A. Qual que seria a resposta aí para a cabeça de vocês? Imagino que é a D, professor. Então, se ele tá querendo visualizar um peixe focando no outro, né, uma vez que ele só tem essas alternativas, né, então para ele, o peixe que está na posição B, ele vai ter que focar em A para que o raio, né, refratado se aproxime da normal, entenderam? Então é por essa razão que a resposta certa é essa mesmo, que os meninos disseram aí, letra D de dado, certo? Porque o raio vai sofrer o desvio. Então, para ele ver o B, ele tem que jogar a luz em A, porque aí ela vai sofrer um desvio se aproximando da normal e vai iluminar o peixe que está mais abaixo, certo? Então, esse é um fenômeno comum na óptica, especialmente na biofísica da visão, certo? O fenômeno da refração. E é graças a ele que a gente consegue, por exemplo, corrigir os problemas de visão que a gente tem, né? Imagino eu que um monte de gente aí deva usar óculos. Aqui pelas fotos eu vejo quem? Deixa eu ver quem aqui usa óculos aqui. Gutierrez usa óculos,
Eliane usa óculos, o resto está sem óculos, né? Mas não sei se é porque não tá usando nas fotos, mas é graças a esses fenômenos de refração que a gente tem a condição de poder corrigir os problemas ópticos da nossa visão. Bom, explicando rapidamente, né, eu gosto dessa analogia aí de como funciona essa questão da refração. Imaginem aí um carrinho de supermercado, certo? Vocês estão andando com esse carrinho numa superfície pavimentada, né, asfaltada, ok? Se vocês passarem esse carrinho da superfície asfaltada para uma grama, certo? A grama ela vai exercer mais atrito nas rodas, certo? Diferentemente do pavimento que a luz vai fluir com mais tranquilidade, mais facilidade, né? No caso da luz. Então, o carrinho ele vai numa certa velocidade no pavimento e ao entrar em contato com a grama, ou seja, uma superfície mais densa que promove mais atrito, o que acontece nesse carrinho? Ele sofre uma redução de velocidade, certo? Essa redução de velocidade, se ele estiver indo de forma perpendicular, reto, né, do pavimento para a grama, ele sofre uma redução de velocidade em todo o carrinho, especialmente nas duas rodas da frente, né? Mas se o carrinho tiver como esses aqui, nessa posição aqui, certo? Guardando um certo ângulo, se não houvesse diferença de atrito aqui, no caso da luz, se não houvesse diferença de refração, de índice de refração, a trajetória do carrinho seria manter-se nessa linha amarela. Vocês estão vendo aí, né? Mas existe uma diferença de atrito aqui, e no caso da luz existe uma diferença de índice de refração. Então, no caso do carrinho, o pavimento tem um atrito menor e a grama tem um atrito maior. Então, o que vai acontecer? A primeira roda que vai entrar em contato com uma grama é a roda direita dianteira. Certo? Então, essa roda direita dianteira, ela vai ser a primeira a sofrer uma desaceleração. Certo? Enquanto que a roda dianteira esquerda vai continuar na mesma velocidade, porque ela está na superfície com menos atrito. Então, o que acontece naturalmente com um carrinho numa situação dessa aqui? Ele vai sofrer uma freada na roda dianteira direita e ele vai desviar para a esquerda, certo? Já que a velocidade do lado, desviar para a direita, já que a velocidade do lado esquerdo é maior. Então, esse carrinho ele sofre uma curvatura quando ele entra em contato com essa diferença, né, de atrito entre o pavimento e a grama. No caso da luz, quando a luz sai de um ambiente de menor índice de refração e passa para um ambiente de maior índice de refração, ou seja, que seja capaz de desviar a luz, então os raios que primeiro entram em contato com esse novo meio, eles sofrem esse desvio da mesma forma. Então essa analogia funciona muito bem, certo? E aí o meio de refração, ele geralmente está associado à densidade do material. Claro que todos têm que ser translúcidos, se ele for opaco a luz vai ser absorvida, não vai atravessar, eles têm que ser translúcidos. Mas a densidade do meio, ele tende a aumentar o índice de refração, certo? É claro que quanto menor for o ângulo, quanto menor for o ângulo de incidência, mais ele vai sofrer desvio, certo? Se for perpendicular, ele sofre apenas uma redução de velocidade, mas ele não sofre um desvio. Essa é uma analogia para a gente compreender o fenômeno da refração. Então, se você joga uma luz numa superfície plana, de forma perpendicular, você não tem refração, você tem apenas transmissão, a luz passa de um lado para o outro. Mas se essa superfície ela for arredondada, se ela for esférica, então você tem, exceto no meinho, todas as outras áreas vão sofrer desvio, né? Porque você tem a superfície arredondada, então você tem sempre a formação de ângulos. Bom, passando essas considerações a respeito de fenômenos ópticos, né? Vamos falar um pouquinho, coisa rápida, sobre anatomia do olho, né? Só para revisar um pouquinho sobre isso. Então, o olho é a estrutura responsável por conduzir a luz e focalizar as imagens do meio ambiente até um conjunto de células que chamam as células fotossensíveis, né, ou fotossensores, que ficam na retina do olho, a parte interna do olho, né. Essa parte interna do olho ela é revestida de um material escuro, enegrecido, né, para evitar o ofuscamento, ou seja, para evitar reflexão dentro do olho, certo?
Além disso, essa estrutura ela tem a capacidade de adaptar a sua visão para diferentes condições de luminosidade, certo? E também para diferentes condições de distância dos objetos em relação a você. Então, além disso, todas essas informações que são coletadas por esse sistema, elas são conduzidas para o sistema nervoso central através de um conjunto de nervos, certo? Então, externamente, o olho, a gente tem a pupila, né, que nada mais é do que um buraco. A pupila é um buraco, através do qual a luz vai passar. E, normalmente, a gente vê a pupila preta, exatamente pelo que eu falei, porque o fundo do olho ele é enegrecido, ele é rico em melanina para ficar preto, exatamente para minimizar a reflexão dentro do olho. Então, a gente tem a íris, né, que é uma espécie de diafragma que aumenta e diminui o tamanho da pupila, ou seja, permitindo a entrada de mais ou menos luz, né, externamente. E a gente tem essa parte branca aqui do olho, que é a chamada esclera, né, que dá a estrutura, é uma estrutura rígida que dá o formato globular do olho. As pálpebras, né, que podem controlar a quantidade de luz que atinge a superfície do olho, né, e os cílios, que também protegem o olho contra a poeira. Fazendo um corte no globo ocular, nós temos aqui, de fora para dentro, essa porção externa, que é a córnea, é uma lente transparente, semi-rígida, né? Logo atrás da córnea, a gente tem um ambiente, uma câmara, que a gente chama de câmara anterior, certo? Essa câmara ela é preenchida com um líquido um pouco viscoso, chamado de humor aquoso. O nome já diz tudo, parece água, né? É exatamente esse humor aquoso, o líquido que vaza quando alguém fura o olho, né? A pessoa fala, tem gente do interior que fala assim, fulano vazou o olho. Vazou o olho é quando ele perfura, né, a córnea, e esse líquido, né, esse humor aquoso, ele escorre para o meio externo, para o meio ambiente externo. Esse líquido ele é produzido por um conjunto de glândulas que estão na periferia, né, do globo ocular, na parte interna aqui antes do cristalino. Então, essas glândulas, elas produzem humor aquoso, ele é produzido e reabsorvido frequentemente. Então, separando o humor aquoso do cristalino, que é a lente do olho propriamente dita, a gente tem um diafragma, que aqui está visto só de lado, né, que é a íris. Essa parte aqui, a íris, é a parte do olho que determina a cor dos nossos olhos, né? Castanho, verde, azul, preto, cor de mel, enfim, todas as cores de íris que a gente tem aí. Então, a íris ela tem essa função de aumentar e diminuir o tamanho da pupila, ou seja, o buraco através do qual a luz vai passar, né? Uma vez a luz passando por essas estruturas, ela vai atingir o cristalino. E como o nome dele já diz, ele é uma lente, né, translúcida, que tem esse formato aqui biconvexo. Vocês lembram da hemácia, que a gente chamava a hemácia de bicôncava? Então, o cristalino ele é o inverso da hemácia, ele é biconvexo, ele é convexo dos dois lados, tanto do lado posterior quanto do lado anterior. E o que é interessante no cristalino é que ele é suspenso nessa região aqui por dois conjuntos de músculos, os músculos radiais, circulares radiais, né, e os músculos circulares centrais, que estão no meio do cristalino. Esses músculos são antagonistas. Enquanto uns esticam o cristalino, fazendo ele ficar mais chato e maior, os outros fazem com que ele fique mais globoso, entendeu? Menorzinho e mais arredondado. Então, a gente tem, basicamente, a mudança dessa forma do cristalino. Às vezes ele está mais globoso assim, e às vezes ele está mais chato e mais fino, né? Então, são os músculos da periferia, né, que puxam, esticam o cristalino. Essa mudança de formato do cristalino, de mais chatado para mais globoso, é o processo que a gente chama de acomodação. Então, é exatamente isso que acontece no cristalino, fazendo com que a gente consiga visualizar imagens que estão mais próximas e imagens que estão mais longe da gente. Uma vez passando pelo cristalino, a luz ela vai atravessar toda essa região grande do olho, aqui, essa parte interna, que é chamada de humor vítreo. Ele recebe esse nome porque ele lembra vidro, né? Na verdade, é uma espécie de uma geleia, né, que preenche toda a parte
interna do olho, essa maior parte do olho, o morro vítreo, certo? Por fim, circulando o olho pela parte interna, a gente tem a retina, né, que é onde está toda a parte nervosa do olho, não só as células fotossensíveis, mas todo o conjunto de neurônios que vão receber os potenciais de ação das células fotossensíveis, amplificar esses sinais, reunir tudo e mandar pelo nervo óptico, que é essa parte final aqui. Um pouco abaixo, né, entre a esclera e a retina, a gente tem uma camada rica em vasos sanguíneos, chamada de coroide, né, e externamente uma camada fibrosa, chamada de esclera, que é a parte branca do olho. Então, a esclera, na frente do olho, ela sofre uma modificação para se transformar em córnea. Certo? Então, aqui na frente é a esclera que se transforma em córnea. E a parte da coroide se transforma aqui na íris. Certo? Então, essa é uma visão um pouco geral da anatomia do olho. Quando vocês estiverem pagando, se já não pagaram a anatomia, vocês vão ver isso com mais detalhes. Mas para a compreensão nossa dos fenômenos biofísicos é suficiente. Bom, aí é uma imagem que eu gosto de mostrar de um transplante de córnea, né? Aí a gente está vendo um cirurgião, né, segurando com uma pinça uma córnea. Okay? Aí a gente tem um olho de uma pessoa, vocês percebam que esse olho está plano, esse olho está sem córnea, a córnea foi cortada. Vocês estão vendo esses dois riscos aqui, ó. Isso aqui é um fio cirúrgico, né? Ele costurou, passou esse fio aqui através da pálpebra. Tem um desse lado aqui e tem outro do outro lado, que a gente não está vendo, que é para manter o olho aberto. Imagine a agonia que é isso, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês aí. Olhando para essa imagem. Essa córnea aí, ela veio de um doador e vai ser colocada nessa pessoa? Ou essa pessoa aí de onde está sendo retirada a córnea? Ou seja, refazendo a pergunta, essa pessoa que vocês estão vendo aí, ele está vivo e, portanto, vai receber a córnea? Ou ele já está morto e a córnea está sendo retirada dele para colocar para outra pessoa? O que é que vocês acham? Então, gente, não dá para dizer se ele é um doador, se ele está morto, né, ou se ele é um receptor. Por quê? Porque, em geral, a gente tira a córnea de um doador que tem morte cerebral, né? Mas o corpo está vivo. Então, vocês vejam que tem circulação e tudo mais. Então, o corpo da pessoa está vivo. Quem está morto é só o cérebro, né? Então, não dá para você tirar a córnea de um cadáver, né? Você só pode tirar a córnea ou outros órgãos do corpo de uma pessoa, né, que o corpo ainda está funcionando. Então, não dá para a gente dizer, tanto pode ser o receptor quanto pode ser o doador. Até porque o indivíduo está com morte cerebral, mas o sangue está circulando, o coração está batendo, as coisas estão funcionando, né? Então você vai ver o olho aí vascularizado direitinho, não dá para a gente dizer não. Mas é uma pergunta boa, porque faz um pouco a gente refletir sobre o que é estar vivo e o que é estar morto, né? Às vezes a gente confunde essas coisas. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a função de ajuste da visão por parte da íris e da pupila. Então, a pupila nada mais é, como eu falei, do espaço, né? Um buraco, né? E a íris é uma estrutura muscular, que é essa parte colorida, né? Que funciona como um diafragma, né? Abrindo ou diminuindo o tamanho, né, dessa pupila. Quando a gente tem o fenômeno de diminuir o tamanho da pupila, quando a pupila fica pequenininha assim, né? É o que a gente chama de miose, certo? Você tem essas fibras circulares, né, que elas estão posicionadas no entorno do orifício. Então, essas fibras circulares, elas estão aqui, ó, certo? Perto da pupila. Então, são elas que se contraem, né, e fazem o olho ficar assim, certo? Contraída, a pupila fica pequenininha, passando pouca quantidade de luz. É como deve estar a minha pupila agora, porque eu estou um ring light com uma luz forte nos meus olhos. Então, para minimizar a entrada de luz no meu olho, você tem uma reação reflexa de diminuição da pupila, que é o que a gente chama de miose, certo? Então, nesse momento, meu olho deve estar em miose. Se eu não tiver luz, ou se eu fechar os olhos, ficar no escuro, então você vai ter uma dilatação dessa pupila, que são esses músculos radiais aqui,
né, que se contraem, fazendo com que a pupila aumente. E esse fenômeno é chamado de midríase. Então, quando a gente vai para o oftalmologista, que ele pinga aqueles colírios nos olhos, né, para fazer o exame de fundo de olho, ele está promovendo de forma artificial uma midríase, certo? Por isso que se chama aqueles colírios de colírio midriático, que ele faz esse processo de aumentar, né, o diâmetro da pupila, né? E ao aumentar o diâmetro, ele permite a entrada de mais luz, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó. Pupila dilatada, um feixe maior de luz entra no olho. Pupila contraída, miose, né, um feixe menor de luz entra no olho. Quanto maior for o espaço que permita a passagem de luz, mais vai aparecer luz na borda do cristalino. Vocês lembram que o cristalino é um disco biconvexo? Quanto mais na borda do cristalino essa luz incide, maior vai ser o ângulo de incidência, certo? Ele vai atingir ali a superfície do cristalino, dando uma rabiada ali no cristalino, né? E isso faz com que ele tenha um desvio muito mais intenso da luz, portanto, uma refração muito mais forte, certo? Ela vai se aproximar muito da normal, entendeu? Então, a pupila, quando ela fica muito dilatada, você tem grandes desvios, e acontece isso aqui, ó, certo? E esses desvios, eles não são projetados na área correta, por isso que a gente fica fora de foco, né? Quando você bota aquele colírio ali, ele sabe, você não pode dirigir depois. Por quê? Porque você fica completamente fora de foco, fica tudo embaçado, né? E você fica com a hipersensibilidade à luz. Você não consegue sair num ambiente muito iluminado, né? Porque a sua pupila não contrai, ela está o tempo todo dilatada, ela está o tempo todo em midríase. Então, em geral, qual é a solução que a gente faz? Colocar óculos escuros bem forte, né? Para poder diminuir a quantidade de luz que entra no olho. Bom, o raio luminoso, ele vai atravessar 4 interfaces, né, que é o que a gente chama de meios refratores do olho. Então, qual é a primeira interface? Né? Qual é a primeira diferença de meios, né, que possuem índices de refração diferentes? Então, para que ele sofra desvio, o raio luminoso sofra uma refração, ele precisa atravessar meios diferentes, certo? Então, o primeiro meio é a interface entre o ar e a córnea, certo? Sendo que a córnea, ela tem um índice de refração, obviamente, maior do que o do ar. Depois ele vai passar da córnea e atingir o humor aquoso, certo? Vejam que do lado entre o ar e a córnea, né, a córnea ela tem uma superfície convexa, enquanto que o meio interno da córnea, em relação ao humor vítreo, humor aquoso, ele tem uma superfície côncava, né? Então a gente tem aí duas interfaces, a primeira entre o ar e a córnea, e a segunda entre a córnea e o humor aquoso. A córnea ela é mais rígida do que o humor aquoso, então ela tem um índice de refração maior em relação ao humor aquoso, certo? Então a gente tem um tipo de refração que a gente chama de convergente, do ar para a córnea, e da córnea para o humor aquoso a gente tem um tipo de refração chamado de divergente. O que é convergente e divergente? Convergente é quando todos os raios eles são desviados por refração para um mesmo ponto, certo? E divergente é quando aqueles raios eles são desviados para pontos diferentes, ou seja, eles são espalhados. Quem é menino, que já foi menino buchudo e que já teve uma lente de aumento, provavelmente já deve ter brincado de ir para o sol e acender palito de fósforo com uma lente convergente, né? Então você coloca ali, faz com que o raio convirja todo para um ponto e aquilo ali fica super quente e acende palito de fósforo, né? Para os mais sádicos, fazia o quê? Vamos ver se alguém sabe o que é que eu ia dizer. Com aquela lentezinha, ia matar formiga, né? Pegava e tum. Exatamente, Maria, botava o foco em cima da formiga. Então essa é uma lente do tipo convergente, é uma lente biconvexa, certo? Ela vai convergir os raios para o mesmo ponto, que é exatamente isso que o cristalino faz. Gutierrez, você botava esses raios mais aonde que não fosse na formiga? No braço dos coleguinhas, né? Pode não, viu? Tá maldade, queima. Certo? Então, ó, da córnea para o humor, do ar para a córnea, convergente. Da córnea para o humor aquoso, divergente. Aí do humor aquoso, que é líquido, ele vai para o cristalino, que já é semissólido.
Então você tem novamente uma refração do tipo convergente, né? E finalmente do cristalino para o humor vítreo, uma outra convergente. No entanto, as refrações convergentes, elas são mais fortes, são mais intensas do que a divergente que tem, certo? De modo que o resultado final de todos esses meios dióptricos, que a gente chama de meios dióptricos, é convergir a luz, certo? E convergir para onde? Essa luz ela vai ser convergida para uma região específica da retina chamada fóvea, certo? Essa fóvea nada mais é do que uma pequena depressão numa área, numa pequena mancha, que é chamada de mancha amarela, em latim se chamava mácula lútea, né? E é nessa área que existe a maior concentração de células fotossensíveis, certo? Especialmente as células responsáveis por capturar cores, que são os cones, certo? Então, o esforço, o trabalho do nosso olho é sempre focalizar a imagem naquele ponto, certo? Convergir ela para aquele ponto. Então, nesse ponto, a gente tem aí, no fundo do olho, na retina, a gente tem dois tipos de células, né? Os cones, que eles são responsáveis por um tipo de visão que a gente chama de visão fotóptica, que nada mais é do que ver cores e formas. O outro tipo de célula, que é um pouco maior, são os bastonetes, que têm a função de visão escotópica, ou seja, de ver brilho, certo? Então, basicamente, a gente vê as formas e as cores com cones e a gente vê brilho com bastonetes. Então, variações de luz, de claro e de escuro, a gente vê com bastonete, certo? Variação de cores e de formas a gente vê com cones. Ou seja, durante o dia você vai usar predominantemente o cone e durante a noite, quando você acorda de madrugada para fazer xixi sem acender as luzes, você vai usar os bastonetes. Então, você não vê, consegue perceber cores, mas só variação de branco, de cinza e de preto, certo? Aqui nessa imagem azul, vocês vão ver essas células, cones e bastonetes, elas estão nesse lugar aqui, ó, camada de cones e bastonetes, né? De bastonetes, de rods e cones. Exatamente essa camada aqui. Vocês percebam que tem umas células mais grossas, que são essas que eu estou apontando aqui, ó, essa azul, que são os bastonetes. E essas mais fininhas aqui são os cones, certo? Aqui, uma micrografia eletrônica de varredura, uma imagem 3D dos cones, né, e dos bastonetes. Os cones são esses menorzinhos aqui, ó, né, parece um plasmódium, e os bastonetes são esses grandões aqui, certo? Logo abaixo dessa camada de cones e bastonetes, tem aqui o que ele chama daqui de epitélio pigmentado, certo? Esse epitélio pigmentado nada mais é do que uma quantidade bem grande de células ricas em melanina, tipo célula da pele, certo? Os cones e os bastonetes, eles são inseridos, as cabeças deles são imergidas nessa camada de epitélio pigmentado, né? E tem a função exatamente de tornar esse meio do fundo do olho preto e escuro para absorver o máximo possível de luz, né? E o mínimo de reflexão. Mas percebam que coisa interessante. Essas células, os cones e bastonetes, a área sensível à luz delas é exatamente a área que está mergulhada no epitélio pigmentado, certo? Então vai ser aqui que a luz vai ter que atingir. E de que direção vocês acham que a luz vem? De cima ou de baixo? Daqui para baixo ou de baixo aqui para cima? O mucoso cristalino é convergente. Ingrid, convergente. De que camada vocês acham que é, de que sentido vem o raio luminoso? Aqui de cima para baixo ou de baixo para cima? Quem chuta? Por incrível que pareça, a luz ela vem de cima para baixo aqui, ó, porque aqui já é a coroide, entendeu? Que é a parte de vasos sanguíneos, e logo em seguida a parte branca do olho, né? A esclera acabou o olho, certo? Então o fundo do olho ele é aqui, nesse sentido. Então vejam, o raio luminoso ele tem que atravessar tudo isso aqui, ó,
toda essa camada de gânglios, de neurônios ganglionares, essas camadas internas de neurônios plexiformes, certo? Essa camada aqui do núcleo dos neurônios, são neurônios que vão capturar o sinal dessas células fotossensíveis, desses cones e bastonetes, né? Amplificar esse sinal, fazer sinapses um com o outro e mandar para o nervo óptico. Então a luz ela tem que atravessar tudo aqui. Então boa parte da luz que atravessa toda essa sequência, né, ela fica retida aqui. Vocês estão vendo isso aqui de azul, pessoal? Mas na verdade isso é transparente, tá? Não é azul não. Tá azul aqui porque foi corado com azul de metileno, tá aqui em cima, ó, retina, azul de metileno. Azul de metileno é um corantezinho que faz isso com as células, né? Que o pessoal também gosta de usar em aquário para matar fungo de peixe. Certo? Então a luz ela tem que atravessar tudo isso. Então o raio que consegue atingir aqui, o que não foi absorvido por essa espessa camada aqui, é o que a gente vê. Certo? Então, em média, a gente vê 5% do que atingiu a nossa córnea. É uma quantidade de luz atingiu a nossa córnea, 5% é o que consegue chegar lá dentro, que é com isso que a gente vê. Certo? Então, dando um corte aqui no fundo do olho, a gente tem... Essa aqui é a visão que o oftalmologista tem quando ele observa o fundo do olho, né? Ele usa lá o midriato para dilatar sua pupila, e aí ele vai ver essa imagem aqui, ó, certo? Então tem essa pequena mancha aqui, e no meio dela tem a fóvea. Essa fóvea, ela é rica em cones, ou seja, é essa região aqui que é a região boa para se ver. Então o esforço do seu conjunto de lentes, córnea, humor aquoso, cristalino, humor vítreo, é de fazer com que o foco de luz atinja aqui a fóvea, certo? Do outro lado aqui está o ponto de inserção do nervo óptico, que é essa região aqui. Aqui convergem todas as fibras nervosas e convergem os vasos sanguíneos. Então, o que a gente está vendo aqui é a ramificação dos vasos sanguíneos que vão, né, nutrir, distribuir a nutrição para todo o olho, certo? Então, nessa região aqui, onde emerge o nervo óptico, a gente chama de ponto cego, certo? Por que a gente chama essa área de ponto cego? Porque não tem espaço para cones e bastonetes aqui, certo? Aqui a gente só tem fibras nervosas e vasos sanguíneos, certo? Então, aqui não tem células fotossensíveis. Se algum foco, alguma imagem atinge essa região aqui, você não vai enxergar. De fato, toda a imagem que ela é absorvida no nosso olho e vai para o fundo da retina, a gente vai dedicar a nossa atenção maior à imagem que for focalizada aqui. Mas existe muita imagem que está focalizada em todo o fundo do olho, certo? Mas aquela que está focalizada aqui, no ponto cego, a gente não enxerga. Certo? E existe uma pequena brincadeira para comprovar a existência do ponto cego, que é essa brincadeira aqui da cruzinha e da bolinha, certo? Em que você tampa um dos dois olhos, você tampa o olho esquerdo e com o olho direito você visualiza a cruz. Depois você tampa o olho direito e com o olho esquerdo visualiza a bola. Aí você vai fazendo uma aproximação e um afastamento, e aí, ou a bola ou a luz, dependendo do olho que você está olhando, ela simplesmente some do papel. Não tentem fazer isso com o slide que eu estou mostrando para vocês, porque não vai funcionar, porque precisa de uma distância correta. Mas se eu não me engano, no livro não sei se é no Garcia ou é no Ibrahim, tem esse pequeno teste, mas vocês podem achar em outros pontos também, certo? Em outras, você pesquisa na internet, você consegue achar uns modelos que você imprime, entendeu? E aí você consegue fazer isso, é bem legal. É uma demonstração prática da existência do ponto cego, certo? É você forçar uma imagem a ser projetada exatamente nele. Quando isso acontece, é quase que um milagre, o negócio simplesmente some da sua vista. Então, não se punam quando vocês simplesmente não enxergarem alguma coisa. A pessoa diz assim, você está cego, está na sua frente e você não está vendo. Estou cego não, criatura, você não entende de biofísica da visão, é porque a imagem foi projetada no ponto cego do meu olho. Pronto, a partir de hoje vocês têm a desculpa, né, para dizer que não enxergou alguma coisa. Especialmente quando você enxergou e quer dizer que não quer. Já tem uma desculpa técnica para isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre visão 3D. O que é visão 3D? Né? A visão 3D é uma visão
em 3 dimensões. Certo? Quais são essas 3 dimensões? Altura, largura e profundidade. Certo? Então, a visão 3D é uma visão em que você tem a capacidade de perceber essas 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Certo? Bom, para que você tenha a visão 3D, é necessário que você tenha 2 olhos, certo? Para que você tenha a chamada visão estereoscópica. Vocês lembram de aparelho de som estéreo? Aparelho de som estéreo é aquele que tem 2 caixas. Se você comprar um aparelho de som estéreo e ele só tiver uma caixa, então ele não é estéreo, ele é mono. Entendeu? Eu tenho aqui esse dispositivo, assistente pessoal, né? Eu tenho a Alexa, que está aqui atrás, não posso nem falar alto o nome dela, senão ela me escuta e fica falando besteira. E o pessoal diz, é legal porque é um som estéreo. Eu disse, não é. Não, mas é de altíssima qualidade, não sei o quê. Eu digo, pode ter muita qualidade, mas não é estéreo. E uma pessoa ficou teimando, mas eu entendo de som. Eu digo, entende nada. Eu entendo porque é um som estéreo. Eu digo, criança abominável, para ser estéreo tem que ter 2 caixas. Se não tiver 2 caixas, nunca vai ser estéreo. Certo? Então ele pode ter a maior qualidade do mundo, mas é mono. Vai ser sempre mono, porque só tem um alto-falante. Então, para ser estéreo, tem que ter 2 alto-falantes. Porque qual é a vantagem de um som estéreo? É que você pode mandar um som para o alto-falante e um outro som diferente para o outro, na mesma música. Então, por exemplo, eu posso mandar o baixo para um alto-falante e a guitarra para o outro. Eu posso deixar a bateria num alto-falante e a voz do cantor na outra. Isso é som estéreo. Certo? Eu posso distribuir isso. E se eu tiver 3 ou 4, melhor ainda, eu posso fazer um som espacial. Depois eu vou procurar um link para vocês de um sujeito cortando cabelo. É fantástico. Só funciona com, obviamente, um fone de ouvido estéreo. Então você pluga no celular ou no computador, põe um fone de ouvido e o cara vai simular cortar o seu cabelo, entendeu? Então você vai ter a impressão de que tem uma pessoa atrás mesmo, com a tesoura passando aqui perto do seu ouvido. Isso, Ítalo. Barbershop, é fantástico isso. Vê se alguém acha aí o link e coloca aí, enquanto eu estou explicando aqui, para quem está assistindo é mais fácil. Então, para que essas coisas estéreis funcionem, precisa ter 2 alto-falantes no mínimo. Então, não adianta você me dizer que o indivíduo vê em 3D se ele só tem um olho. Quem tem um olho não vê em 3D. Aí alguém pergunta, professor, e a pessoa que é cega do olho, quando vai para o cinema 3D, vê em 3D? Não vê. Lamentavelmente não vê. Para ver em 3D, você precisa ter 2 olhos. E o que é melhor, precisa ter 2 olhos apontando para a mesma imagem. Certo? Então vamos falar um pouquinho de evolução. Veja essas 2 carinhas bonitinhas aqui. Isso aqui é a carinha de um animal. Certo? Aonde os olhos são laterais e opostos. Por exemplo, ruminantes de uma forma geral. Boi, cavalo, certo? São animais, galinha, são animais que têm o olho aqui, né? Aqui do lado, assim. Laterais e opostos. Pronto, o Ítalo colocou aí o negócio, mas por favor, deixem para ouvir depois que acabar a aula, senão vocês vão perder aqui, vai ter umas coisas legais. Então, os olhos da galinha são aqui, certo? Não é aqui na frente como a gente tem, eles são aqui do lado. Então, são olhos laterais e opostos. Os nossos olhos são olhos binoculares estereoscópicos, como está nessa outra imagem aqui. Estão na mesma posição, na frente do rosto, certo? Eles podem olhar para o mesmo objeto. Uma galinha não pode olhar ao mesmo tempo o mesmo objeto com os 2 olhos. Ou ela até consegue, mas é uma faixa muito estreita do que ela consegue ver, certo? Então, quando você fala com a galinha, como é que ela olha para você? Ela faz assim, ó. Não é? Ela vira assim. Ela nunca encara você olhando de frente, porque os olhos são assim, são opostos. Então, a galinha, ela não dá preferência, evolutivamente é um animal que não dá preferência para ver 3D, para ver profundidade, para perceber a distância entre as coisas. Então, o importante para a galinha, assim como para o viadinho, assim como para o cervo, assim como para a zebra, o importante para esses animais é ter amplitude do campo visual. Então, eles têm os olhos aqui dos lados para que eles possam praticamente ver em 360 graus.
porque é muito mais importante ele estar atento, estar alerta para o local onde ele está, para poder correr antes dos predadores, certo? Então não importa para esses animais a visão em 3D, o que importa é estar atento ao máximo possível do ambiente onde ele está. Já para o predador, que é o nosso caso, né, já que a gente tem um olho frontal, é a mesma condição do leão, é a mesma condição do cachorro, né, a mesma condição da águia, da coruja, que são animais predadores e, portanto, para eles é importante medir distância, certo? Ter uma visão de profundidade, porque ele consegue calcular se ele vai conseguir atingir ou não a presa, se ele vai correr e conseguir capturar, certo? Se a coruja vem voando e se ela vai conseguir capturar o ratinho que está correndo lá no chão, certo? Então, isso é a visão 3D, é a visão de profundidade. Então, para os predadores, visão 3D importa, por isso que os olhos são para frente, certo? Para as presas, não importa a visão 3D, importa a amplitude do campo de visão maior. Então, os olhos são laterais, certo? Então, a partir desse tipo de evolução, da forma com que se vê, dá para a gente deduzir o que nós, seres humanos, somos, né? Nós somos predadores. Nós não somos, digamos assim, presas, nós não somos animais herbívoros, a gente é um animal predador. Certo? Então, para a gente ver em 3D, a gente precisa dos dois olhos frontais olhando para o mesmo objeto. Se você ficar cego de um olho, lamento, você nunca mais vai ver 3D. Porque para você ver 3D, eu cheguei até a explicar na outra aula, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que ver uma imagem com um olho, e você vai ter que ver essa mesma imagem com o outro olho, e essa pequena distância que existe entre esses dois olhos faz com que a imagem que cada um dos dois olhos capture seja ligeiramente diferente, elas não são exatamente iguais. Essa pequena diferença, né, da forma com que cada um dos dois olhos enxerga a mesma imagem, faz com que quando a imagem for projetada lá na região occipital, você tenha essas imagens diferentes sendo fundidas numa só, e é exatamente essa fusão que dá a percepção de profundidade. Certo? Então, tanto a visão quanto a visão 3D, ela acontece na região occipital do cérebro, é uma percepção. Isso só acontece se você tem dois olhos que consigam olhar para a mesma imagem e que eles precisam ter uma certa distância entre eles. Certo? Bom, essa imagem do lado, vocês estão vendo aí duas pirâmides, né? Aí uma pergunta bem simples para vocês. Essa imagem aqui das duas pirâmides, ela é uma imagem 2D ou ela é uma imagem 3D? Quem responde? Aqui, ó. Você tem uma pirâmide aqui, né? Os quatro lados. A pergunta é simples. Essa imagem é 3D ou 3D? Me dá uma impressão 3D, porque ela tem altura, profundidade, largura. Pelo menos visualizando aqui. Então, é esse o recurso que o cego de um olho vai ter para poder pensar que está enxergando em 3D. Mas, na verdade, pessoal, nada do que eu apresentei para vocês aqui, exatamente, Letícia, matou a pau, é 2D com perspectiva. Vou dar meio ponto aqui para a Letícia por essa participação. Gostei. Letícia. Eu tô com uma lista aqui dos pontos que o povo ganhou já, viu? Depois eu vou decidir para onde eu vou distribuir esses pontos. Deixa eu salvar. Essa é uma imagem em 2D. Pessoal, tudo que vocês viram, desde que a gente começou essa disciplina de biofísica, na verdade, tudo que vocês viram em todas as disciplinas, tudo que vocês viram no celular de vocês, no computador, no tablet, seja lá onde vocês estejam usando, na televisão, nunca vai ser 3D. Sempre vai ser uma imagem bidimensional. Você só tem altura na tela, você só tem altura e largura, não tem profundidade, certo? Agora você coloca a imagem em perspectiva, então dá uma percepção de 3D. Você só vê 3D mesmo quando você está lá no cinema 3D, né, na sala de cinema 3D. Aí aqui eu estou aqui com os óculos. Lembra que eu falei para vocês os óculos, os tipos de óculos para visão em 3D? Então, no cinema a gente consegue ver em 3D, por quê? Porque os olhos vão capturar imagens diferentes da tela, certo? No sistema antigo, que era esse aqui, chamado de anaglifo, a gente tinha aqui uma lente, um óculos com lente azul e vermelha. Então,
o projetor projetava uma imagem com predominância de vermelho e outra com predominância de azul, né? Aí você tinha ali os filtros, né? Que são esses óculos aí. No azul, deixava passar o azul e bloqueava o vermelho. No vermelho, exatamente o contrário. Então, um olho recebia imagem azul, o outro olho recebia imagem vermelha. Como elas duas eram projetadas em posições diferentes, no teu cérebro você tinha aquela fusão. Qual era o defeito dessa tecnologia? É que a qualidade da imagem ficava muito ruim. Você tinha uma predominância excessiva de verde e de azul, certo? Então, isso aqui era ruim, ok? Já essa tecnologia nova, né, de lentes polarizadas, que é essa lente aqui, não. Você tem uma espécie de grade, né, de faixas desses óculos que permitem a propagação de ondas verticais e de ondas horizontais. Então, um lado deixa passar as ondas verticais, o outro deixa passar as ondas horizontais. Cada olho captura uma coisa essas imagens de forma diferente, já que elas também são projetadas de forma diferente, e aí no cérebro ocorre a fusão dessas duas imagens diferentemente capturadas em cada um dos dois olhos. E aí você vê em 3D. E aí, como não poderia deixar de mentir, eu acho que eu não sei se foi para vocês que eu falei que eu tinha surrupiado 2 óculos 3D do cinema, né? Lá do Cinemark. Tá aqui os óculos, ó. Trouxe os 2 aqui para fazer uma brincadeira para vocês. Então vejam. Aqui estão as 2 lentes dos óculos 3D. Certo? Vocês não conseguem ver diferença nenhuma. Ó. Vocês estão me vendo aí do outro lado da lente. Certo? Ó. Do outro, do mesmo jeito. Certo? Tranquilo aí? Se alguém não conseguir perceber, me avisa. Fala por áudio aí. Eu estou tentando mostrar. Bom, aqui eu tenho os 2 óculos. Certo? Se eu colocar as lentes dos 2 óculos um na frente do outro, dessa forma, ó, certo? O que vai acontecer é apenas uma redução da transmitância, digamos assim, certo? De modo que eu ainda consigo ver, ó. Vocês conseguem me ver através das 2 lentes, estão vendo? Por quê? Porque elas são iguais. A lente do lado esquerdo de um óculos, né, é a mesma do lado esquerdo do outro. Não sei se é a transversal ou é a horizontal, né? A vertical ou é a horizontal. Não sei exatamente em qual das duas está a posição, mas elas são iguais, tanto que você consegue ver nessa ou nessa a imagem atravessar as lentes sem problema. No entanto, se eu inverter, se eu colocar os óculos dessa forma, certo? Um de frente para o outro aqui, olha só o que é que acontece. Certo? Bloqueio da luz. Agora tem um jeito mais interessante de fazer isso. As polaridades se anulam, exatamente. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, Letícia. Estão vendo aqui as 2 lentes? Agora vejam que interessante. Estou colocando um de frente para o outro, tá? Ó. Se eu trocar aqui, ó. Eu estou só trocando. Certo? Então, essa é a tecnologia. Isso faz com que cada olho consiga capturar uma imagem diferente. Então, assim, vocês podem perguntar, então você tem 2 projetores projetando imagens diferentes na tela? É basicamente isso. Na verdade, é um projetor só que eles mandam um frame de uma polaridade e o outro frame de outra polaridade, de modo que a gente não consegue perceber essa diferença entre um frame e outro. Mas os olhos as lentes, elas filtram esses frames. Então, metade dos frames vão para um olho e a outra metade vai para o outro olho, de modo que a gente consegue perceber claramente essa diferença. Certo? Entendido? Visão 3D. Na prática, eu vou tentar fazer uma brincadeira com vocês sobre visão 3D para a gente compreender melhor a formação das imagens. Aqui é uma imagem que tenta simular uma visão 3D. Essa, pessoal, dá para fazer na tela. Só não sei se vocês vão conseguir. Essa imagem aqui, ela tem um objetivo de tentar fundir. Vocês estão vendo que existe uma espécie de repetição, né?
Você tem uma bola aqui com uns negócios amarelos, tem umas moedas, umas manchas vermelhas aqui, umas laranjas aqui embaixo. Qual é a ideia para você ver em 3D aí? A ideia é que você consiga fundir essas estruturas umas sobre as outras, né? Para que isso aconteça, é necessário que você não focalize a imagem da tela. É como se você deixasse o foco livre para trás da tela. Se você focalizar, não dá certo. E a tendência natural da gente é focalizar. Então, é muito difícil, muita gente não consegue, algumas pessoas conseguem. Então, a ideia é observar a imagem sem foco, tirar de foco. Quando você tira de foco, como se você estivesse pensando, né, sem focalizar nada, quando você tira de foco, essas bolinhas elas se fundem uma com a outra e surge uma imagem 3D belíssima de 1, 2, 3, 4, 5, 6 golfinhos assim em posições diferentes em 3 dimensões. Isso é o que tem nessa imagem aí. Eu vou colocar esses slides no Cigarra, aí quem quiser depois tentar em casa fica mais fácil você botar em tela cheia, né? Fica mais fácil de fazer, certo? Então vou dar um tempinho aí para quem quiser tentar, mas é mais fácil você dar um treino, aí você consegue. Mas isso é uma forma de... Antigamente existia, lá para a década de 80 existia vários livrinhos que tinham essas imagens 3D bem legais. Bom, vamos falar então um pouquinho, para terminar, sobre as ametropias. A ametropia é qualquer problema de refração dos nossos olhos, certo? Um olho emétrope é o olho normal, cujas lentes estão fazendo a refração do jeito direito e focalizando os raios lá na fóvea, certo? Aonde estão os cones, e aonde a gente vai ver a imagem durante o dia de cores e formas. Esse é o chamado olho emétrope. Se tem algum problema nessas refrações, a gente tem um olho amétrope. E existem várias ametropias, a gente vai discutir cada uma delas. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho um cristalino que está promovendo refração dos raios luminosos para um único ponto, que é o que a gente chama aqui de foco. Aonde é que tem que ficar esse foco? Esse foco deve ficar exatamente em cima da fóvea, certo? A fóvea central. Um olho amétrope é aquele em que os raios eles atingem eles não atingem o mesmo ponto de foco, ou pode ficar posicionados antes ou depois da retina, certo? É isso que a gente chama de olho amétrope ou ametropia, certo? Quando o foco está antes ou depois da retina. Se estiver exatamente em cima da retina, beleza, é um olho emétrope. Se estiver antes ou depois, ele é amétrope. Vamos ver quais são os tipos de ametropias. Então está aqui um olho normal, esse de cima, certo? O raio luminoso ele vem de forma paralela, atravessa o conjunto de lentes, né? Córnea, humor aquoso, cristalino, e é convergido para um ponto, certo? Na retina. Então, aqui a gente tem um olho normal, está em foco. Vocês estão vendo que o foco está caindo num lugar diferente do nervo óptico, né? A gente já sabe que não pode ser aqui, porque aqui é o chamado ponto cego. Então, a fóvea é um pouquinho do lado, né, no fundo do olho. Então, esse olho é um olho normal. O raio luminoso está projetado exatamente onde deveria ser, que é na fóvea da retina, certo? Mas existem dois problemas muito comuns que certamente alguns de vocês têm aí. A chamada miopia e a hipermetropia. O que é a miopia? A miopia é quando o foco, né, acontece antes da retina. Estão vendo onde ele está aqui posicionado? Esse foco ele era para vir para cá, como acontece aqui, ó. Certo? É aquele raiozinho concentrado que a gente queima a formiga, aquilo ali é o foco. Certo? Então, na nossa visão, esse raio concentrado ele tem que coincidir com a retina. O cristalino tem que dar seus pulos para fazer esse raio coincidir com a retina. Quando ele não consegue fazer isso, a gente tem a chamada miopia, quando o foco está posicionado antes da retina. Certo? Quando eu dava na aula presencial, dava para simular isso com um projetor. Não sei se funciona com minha câmera, então... Porque essas câmeras novas, todas elas ajustam foco, né? Elas não têm foco manual, como um projetor. No projetor a gente dá o foco de forma manual, então eu consigo simular
miopia e hipermetropia num projetor, dando aula, projetor multimídia. Mas aqui as câmeras têm foco automático, onde eu botar ela dá o foco. Ou seja, a câmera, a webcam que eu estou usando aqui, ela sempre vai ser uma câmera emétrope, ela sempre vai colocar o foco na retina, no lugar certo, certo? Aqui no olho da gente não. Miopia, o foco está posicionado antes da retina. E isso pode acontecer por duas razões, pessoal. Uma, porque o globo ocular é grande demais, é o famoso olho grande, certo? E a outra é porque o cristalino tem uma capacidade de convergência muito grande, ou seja, é um cristalino que ele está sempre muito gordinho, muito globoso, certo? Já a hipermetropia é exatamente o inverso. O foco está posicionado depois da retina, certo? O cristalino não conseguiu trazer esse foco para cima da retina, então ele fica projetado para depois da retina. Claro que ele não vai atravessar o globo ocular, né? Vai ser absorvido, mas o foco, aquela área que está absorvendo a imagem está distorcida ali. Ela só estaria no formato nítido um pouco mais atrás. Então, é o que a gente chama aqui de hipermetropia, quando o foco está posicionado atrás da retina. Esses são os dois principais problemas de visão. E um é exatamente o inverso do outro, certo? A miopia, o foco está antes, e a hipermetropia, o foco está depois da retina. Existe ainda um terceiro problema, deixa eu pular aqui, que é a presbiopia. A presbiopia é a mesma coisa da hipermetropia, só que com uma diferença de causa, certo? A presbiopia, ela costuma acontecer com a idade, enquanto que a hipermetropia você já nasce com ela, certo? Então, a presbiopia é a perda da capacidade de acomodação do cristalino, né? Enquanto que a hipermetropia é um olho curto, um olho pequeno, ou um cristalino que já nasceu fraco. A presbiopia, você nasce normal, você vê tudo, e quando você chega aos 40 anos de idade, que foi o que aconteceu comigo, você vai perdendo a capacidade de ver de perto. Então, quando você está olhando para um texto, você está olhando para o seu celular, você está lendo, você precisa que o seu cristalino fique bem globoso e consiga trazer o foco para cima da retina. Quando ele não consegue fazer isso, o foco fica posicionado atrás, semelhante à hipermetropia, certo? Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, o foco está atrás, né? Então, qual é a solução? Se você não tem óculos, qual é a solução para você conseguir enxergar? Você afastar o objeto de você para colocar ele em foco, certo? Então, isso vai fazendo com que as pessoas que começam a desenvolver esse problema, elas não consigam ler de perto. Elas precisam afastar. E isso vai chegando um momento em que ela afasta e ela continua não enxergando, certo? E aí o pessoal chamava isso de síndrome dos braços curtos. Então, o cara tem que afastar muito o negócio de você, que é para poder você conseguir enxergar, certo? Então, a diferença da presbiopia para a hipermetropia é simplesmente a causa. Enquanto que na hipermetropia você já nasce com isso, na presbiopia você desenvolve isso com a idade, que é o que o pessoal chama comumente de vista cansada, certo? A presbiopia é nada mais, nada menos do que uma perda da capacidade de acomodação. Lembra que eu falei para vocês que tem músculos no cristalino que fazem ele mudar de forma assim? Então, quando você está olhando para perto, ele fica assim, globoso, ele fica com um alto poder de refração. Quando você está olhando para longe, ele fica assim, fino. Então, para os indivíduos que têm miopia, ele está predominantemente assim, mesmo quando não é necessário. Os indivíduos que têm hipermetropia, ele normalmente está fininho, não consegue fazer isso, né, para que você possa ver de perto. E para o indivíduo que teve presbiopia, ele ficou, com o tempo, ele foi perdendo a capacidade de se contrair e ele fica permanentemente assim, certo? Como é que a gente corrige esses problemas de miopia e hipermetropia? Primeiro, para a gente fazer as correções, a gente precisa conhecer as lentes. Existem dois tipos de lentes básicas, as lentes chamadas convergentes, o nome já diz tudo, são aquelas que vão focalizar a imagem para um ponto. E existem as lentes divergentes, que são aquelas que vão espalhar, né, a imagem. Então, enquanto que as convergentes trazem a luz, desviam a luz para um mesmo ponto, as divergentes elas espalham a luz para pontos diferentes. As convergentes podem ser a biconvexa, porque ela é convexa dos dois lados, pode ser plano-convexa, né, porque ela é plana de um lado, convexa do outro, e a côncavo-convexa. As divergentes é a bicôncava, a plano-côncava e a convexo-côncava.
Certo? Em geral, quem tem miopia usa essa aqui, ó, convexo côncavo, sabe? Em geral. E quem tem hipermetropia ou presbiopia usa alguns desses dois modelos aqui, predominantemente esse primeiro, a biconvexa. Vai depender do tipo de necessidade do indivíduo. Então, como é que a gente usa esses tipos de lentes para corrigir o problema? Então, vamos pegar aqui os dois exemplos. Aqui o indivíduo emétrope, ou seja, o foco está sendo posicionado direitinho aqui em cima dessa linha preta, que é a retina, né? Do lado direito aqui o indivíduo míope, certo? Aonde o foco ficou projetado antes da retina. Então, como é que você corrige? Usando uma lente divergente, no caso aqui, uma lente bicôncava, certo? Então, essa lente ela vai espalhar um pouco os raios e vai compensar o excesso de convergência do olho míope. No caso do indivíduo emétrope, né, que o foco estava posicionado depois da retina, o que você vai fazer? Você vai usar uma lente convergente, no caso aqui uma lente biconvexa, para trazer o foco um pouco para perto, né, para aproximar esse foco e trazer ele de trás do olho exatamente para cima da retina. Então a regra é simples. Para miopia, a gente usa lentes que espalham o raio luminoso, lentes divergentes. Para hipermetropia e presbiopia, que do ponto de vista de refração é basicamente a mesma coisa, né, o que muda é só a causa. Para hipermetropia e presbiopia, a gente usa uma lente convergente. Então, para quem converge demais, usa uma lente que diverge. Para quem converge de menos, né, usa exatamente o contrário. Um outro problema muito comum de refração é o astigmatismo. Muitas pessoas têm associado miopia com astigmatismo, hipermetropia com astigmatismo, presbiopia com astigmatismo, e outros não têm astigmatismo. O que é o astigmatismo? O astigmatismo é o ápice da confusão, né? O astigmatismo é quando o indivíduo ele tem uma córnea ou um cristalino. Em geral é a córnea, né? Não é o cristalino, mas pode ser o cristalino. Em geral é a córnea. Que ela não é completamente circular, não é bem redondinha, ela é meio ovalada. Isso faz com que ela não tenha o mesmo raio em todas as direções. Como ela é mais ovalada, ela pode ter um raio maior num plano e um raio menor no outro plano. Isso faz com que ela tenha uma capacidade de convergência diferente em função da região que você estiver considerando, certo? Então vejamos nesse exemplo aqui, ó. Essa lente, essa córnea desse indivíduo aqui, ela é achatada dos lados. Ela é meio compridona assim, no plano vertical, e ela é meio achatada no plano horizontal, né? De modo que, quando a gente considera a luz no plano vertical, como ela é maior zona, né, ela é mais aberta, então ela tem um foco posicionado, ó, depois da retina, certo? Opa, pulei aqui. Enquanto a gente considerar o plano horizontal, ela é mais achatada, ela, portanto, é mais arredondada nesse plano, ela vai projetar o foco antes da retina. Então, está aqui um esquema, né, de corte dessa mesma lente em planos diferentes. No plano vertical, ela tem essa dimensão vermelha aqui, e no plano horizontal, essa tem essa dimensão azul aqui. Qual é o problema dessa lente? Os dois, porque ela não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Certo? No plano vertical, ela manda o raio luminoso para depois da retina, portanto, ela funciona como um hipermétrope. E no plano horizontal, ela manda o raio para antes da retina, ou seja, funcionando como um míope. Então, para esse olho aqui, ele é ao mesmo tempo míope e hipermétrope. Isso é o que a gente chama de astigmatismo. Não é nenhuma coisa nem outra. O indivíduo vai, quando ele aproxima, né, para trazer esse foco aqui que está depois da retina para cima da retina, ele aproxima, aí ele piora esse outro aqui, porque ele vem mais para frente. Se for o contrário, se ele quiser trazer esse plano aqui azul para cima da retina, ele afasta, só que ele piora esse outro aqui. Então, não tem jeito. Precisa de uma lente para corrigir esse problema. Em geral, o astigmatismo ele é diagnosticado utilizando-se esse esquema aqui. Essa imagem, que mostra uma espécie de raios, repetindo os ponteiros de um relógio,
e aí o indivíduo com um olho de cada vez, ele tenta observar se há uma diferença de espessura ou embaçamento em algum desses planos. E aí você consegue identificar o problema. Aqui um exemplo de um indivíduo que tem esse problema de astigmatismo. Mas nesse caso aqui, é um astigmatismo gerado por uma condição chamada ceratocone. É um olho, desculpe, cuja córnea tem um formato de cone, né? E quando isso acontece, você tem um problema de astigmatismo necessariamente. Então tem que usar lente para corrigir. Como é que você corrige um astigmatismo? Você vai ter que usar uma lente que compense esses desvios, certo? É o que a gente chama de lente tórica ou lente cilíndrica, ou semicilíndrica, como o nome já diz, é um semicilindro. Você pega um cilindro cortado na metade. Um plano corrige o foco que tiver depois da retina e no outro plano corrige o foco que tiver antes da retina. Essa lente semicilíndrica ela é encaixada numa lente plana. Se você só tiver astigmatismo, você encaixa ela na lente plana. Se você tiver astigmatismo mais miopia, aí você vai ter que usar uma lente divergente e inserida ali dentro uma lente tórica, certo? Se você tem hipermetropia ou presbiopia, você vai usar uma lente positiva ou uma lente convergente e a lente tórica ou semicilíndrica inserida naquela posição. E como é que ela é posicionada? Em função de como é que é esse desvio. Para isso você vai usar aquele quadrante lá em formato de horas, né? Então o indivíduo normal, ele veria essa imagem desse jeito. O indivíduo aqui com 3 dioptrias de astigmatismo viria embaçado dessa forma. Então você corrige posicionando a lente do lugar certo. É por isso, pessoal, que não se recomenda o uso de lente de contato para corrigir astigmatismo. Você pode usar a lente de contato para corrigir miopia, para corrigir hipermetropia, mas nunca para corrigir astigmatismo, né? Porque como a lente tórica ela tem que ser posicionada de um jeito certo, se você coloca uma lente circular, totalmente redonda, numa armação, e ela gire dentro dessa armação, aí você esculhamba mais ainda, né? Porque a lente tem que estar naquela posição, se ela mudou, você esculhamba a condição. Estrabismo. Estrabismo ele causa problema na visão 3D. Vocês já devem estar imaginando por quê. Então, o que é o estrabismo? É a falta de alinhamento dos olhos, né? Você tem o estrabismo convergente, quando os dois olhos olham para um plano central, e o divergente, quando eles olham, né, de forma aberta. E, às vezes, você tem apenas um olho com desvio. Você tem um que está focalizando num ponto e o outro olho que está focalizando num ponto distinto. O grau da lente é menor que a dos óculos. Não entendi tua pergunta, Noemi. Você pode explicar melhor? Professor, o grau da lente de contato é menor do que o grau do óculos por ela ser já na retina? Não. É o mesmo grau? Você pode ter o mesmo grau nos óculos e numa lente de contato. Exatamente. Ou o contrário, você pode ter uma lente de contato com mais grau do que nos óculos. Esse grau ele vai depender da natureza física, do material utilizado, né, e da curvatura da lente de contato. Sim. Certo? Você pode fazer uma lente de contato mais plana ou um pouco côncava para compensar uma miopia, entendeu? Ou o contrário. Se você tem hipermetropia, você pode usar uma lente de contato mais arredondada para dar mais convergência. No meu caso, eu uso... Mas eu tenho miopia, mas a minha é bem maleável, minha lente de... Isso, aí a questão do formato. Lembra que eu falei que para você corrigir miopia, você vai usar lentes divergentes? Sim. E para corrigir hipermetropia, você vai usar lentes convergentes. Como você é míope, a sua lente de contato ela é do tipo divergente. Então, ela tem um formato côncavo em algum ponto. Sim, sim. Certo? O ponto externo ela tem uma concavidade, ela não é um semicírculo cortado no meio, né? Ela é um pouco afundada, né? A concavidade é o que vai para dentro, a convexidade é o que sai, é o que vai para fora. Sim. Então você pode fazer esse jogo. Só que a lente de contato ela tem um problema, não é mesmo? Que ela gira o olho, certo? Então se você só tem miopia, beleza, está corrigido seu problema. Mas se você tem um astigmatismo, aí complica usar a lente de contato porque ela pode girar. Mas pode até passar, não sei o que, mais uma hora ou outra vai atrapalhar. Se o seu astigmatismo for fraquinho, você nem sente muito, mas se for muito forte, aí atrapalha. Então, no caso é só miopia mesmo, aí é tranquilo.
Pois é, então raramente você vai ver alguém que use lente de contato e que tenha astigmatismo. Astigmatismo só corrige com óculos mesmo. Sim. Certo? Aí, voltando aqui para o estrabismo. Veja, se o indivíduo tem um olho olhando para um canto, agora eu me lembrei daquele negócio, né? Um olho no peixe e o outro no gato, né? Se o indivíduo tem um olho no peixe e o outro no gato, como que ele pode ter visão 3D? Me explique aí. Um indivíduo que tem estrabismo permanente, um olho está sempre apontando para uma coisa e outro apontando para outra, ele consegue ver em 3D? Ele consegue ir para um cinema, usar um óculos desse aqui e ver em 3D? Não, infelizmente ele não consegue. Não consegue, sabe por quê? Porque eu falei para vocês que o indivíduo tem que olhar para a mesma imagem com os dois olhos e capturar nuances diferentes de uma imagem em relação à outra, né? Que vai ser filtrado pelas lentes desses óculos. Então, se um olho dele está na tela e o outro está na pessoa que está sentada do lado, não tem como ele ver em 3D. Mas se é leve, Noemi, se o seu estrabismo é leve, não vai afetar tanto. A musculatura do olho consegue fazer um ajuste. Mas se em um dado momento de estrabismo estiver muito forte, o que vai acontecer? O seu olho ele tende a apagar, né, fisiologicamente, apagar a imagem do olho que não for do interesse. Por exemplo, o meu olho direito, o meu interesse é olhar para a câmera, olhar para vocês aqui através da lente da câmera. Então, se eu tiver um estrabismo, eu vou escolher um dos dois olhos para olhar para a câmera. Então, digamos que eu escolhi o olho direito. Então, eu estou olhando para a câmera com o olho direito. O meu olho esquerdo está apontando para o Darth Vader que está lá em cima. Certo? Então, qual é o meu foco? O meu foco é olhar para vocês na câmera. Então, a imagem do Darth Vader vai apagar. Ok? Se eu escolher o olho esquerdo para olhar para vocês na câmera, o meu olho direito agora está olhando aqui para o meu ring light. Certo? Mas o foco que eu quero, a minha atenção, é olhar para a câmera. Então, meu olho direito, a imagem dele é apagada. É isso que acontece no indivíduo que tem estrabismo muito forte. Naturalmente, ele apaga a imagem que não é o interesse dele. Mas ele pode escolher, né, o que ele quer observar. Mas ele nunca consegue observar a mesma imagem com os dois olhos ao mesmo tempo. Já está dizendo aqui que é o mesmo princípio de quem é cego. Apesar de não ver a imagem na mesma direção, por isso não consegue. Não é bem assim, porque o indivíduo completamente cego, ele não tem essa opção, entendeu? Se ele for só completamente cego de um olho, né? Se for completamente cego dos dois, aí não tem nem o que discutir nessa aula. Mas se ele é cego mesmo de um olho, ele sempre vai olhar com o único olho que ele tem. O indivíduo estrábico, os dois olhos funcionam. O que não funciona é os dois verem a mesma imagem, mas os dois veem, então ele simplesmente escolhe, né? Se um olho está olhando aqui para o canto, ele escolhe olhar para o canto, apaga esse, e vice-versa, ele pode trocar, ele tem essa maleabilidade, né? Ele não é cego, ele é estrábico, né? Então, o que ele não consegue é ter visão 3D, ele não consegue ver o mesmo objeto com os dois olhos ao mesmo tempo, ele pode trocar. O daltonismo, aí o daltonismo já não é mais uma ametropia. Por quê? Porque as ametropias são os defeitos de refração, certo? De ajuste de foco. Ok? O daltonismo é um problema nos cones, certo? O indivíduo ele tem ausência de alguns cones, né? Normalmente um tipo de cone. Em geral, se eu não me engano, é o cone vermelho, é o cone verde, não lembro agora. Certo? Então, ele não consegue distinguir algumas cores. Esse é o indivíduo daltônico, né? Eu tenho um amigo que trabalhava comigo lá na CPA, na reitoria, que ele sempre foi muito inspirado, ele sempre fez apresentações muito bonitas, não sei o quê, mas eu nunca gostei do padrão de cores dele. Né? Quando ele vai montar uma apresentação, é sempre aquela coisa meio... Até um dia que eu descobri que ele era daltônico, né? Então para ele era normal aquilo ali, então não tinha essa vivacidade, para ele era tudo a mesma coisa, né? Porque eu não me lembro se ele não enxergava o vermelho ou não enxergava o verde, uma coisa desse tipo. Bom, no indivíduo com daltonismo,
O indivíduo normal, ele vai olhar para essa imagem aí e vai ver um número, certo? O indivíduo com daltonismo, ele vê o outro, né? Se for uma pessoa daltônica do vermelho e do verde, ele vai ver um 21. Os indivíduos normais vão ver um 74. Se tem alguém aí vendo um 21, procura o oftalmologista, porque você tem daltonismo, certo? O certo é todo mundo ver um 74. Tem, Joyce, esse procedimento cirúrgico, porque às vezes, às vezes não, em geral, o estrabismo, ele é causado ou por flacidez, né, ou por excesso de contração de um dos músculos orbiculares. Então, ele puxa demais o olho para uma posição ou puxa de menos. Então, a cirurgia, quando o estrabismo é muito forte, ela tenta fazer essa compensação na musculatura, sabe? Para que os olhos eles possam se movimentar de forma sincronizada. Tá aí, Gutierrez está dizendo que o coordenador de um colégio dele tinha daltonismo, e aí ele ia com tênis de cores diferentes, mas para ele era tudo a mesma cor. Pois é, daltonismo é isso, tem esse problema. E como é que um daltônico sabe se o semáforo na rua está fechado ou aberto, se o problema dele é justamente com verde e vermelho? Hein? Pela posição, acho que ele aprende a posição, que tem a sequência. Ele sabe que em cima é o que tem que parar e o que está lá embaixo é o que pode passar. Professor, difícil é os semáforos que tem aqueles tracinhos do lado, que às vezes confunde direita e esquerda. Aí é complicado mesmo. É tranquilo. Bom, finalmente a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os trajetos visuais. A gente está terminando, esses são os últimos slides. Isso aí é uma coisa muito interessante, pessoal, especialmente para a gente ver a visão 3D. As imagens capturadas nos dois olhos, elas não vão para a região occipital da mesma forma. Existe uma trajetória bem distinta sobre ela. Então, imagine aí que vocês têm aí esses dois olhos, certo? Percebam que nós temos aqui duas cores predominantes, um vermelho e um azul, certo? Então, vejam que a imagem azul, ela parte da região, vamos chamar aqui dessa região temporal, né, porque está do lado da têmpora, né, ela parte da região temporal dos dois olhos, a região temporal que está pintada de azul, desse olho, digamos que a gente esteja olhando esse indivíduo aqui de baixo para cima. Então esse aqui seria o olho direito, certo? E esse aqui o olho esquerdo. Está olhando aqui assim, ó. O corte está olhando ele nesse sentido, certo? Então o olho direito está aqui do lado esquerdo e o olho esquerdo está do lado direito. Então vejam, a visão temporal dos dois olhos, a azul aqui no caso do olho direito e essa vermelha aqui no caso do olho esquerdo, elas vão para o mesmo hemisfério de onde o olho está. Então aqui está um olho esquerdo, a visão temporal desse olho esquerdo, ela vai para o lado esquerdo do cérebro. Eita, às vezes eu clico sem querer. A mesma coisa acontece aqui com o olho direito. A visão capturada na parte da retina temporal do olho direito, ela migra, certo, para o mesmo hemisfério direito. Já a visão capturada na região, vamos chamar aqui de região nasal dos olhos, que está próximo do nariz, a imagem capturada na região nasal, tanto do olho direito quanto do olho esquerdo, elas cruzam o quiasma óptico, certo? Então vejam, a imagem capturada no olho nasal do olho direito, ela vai para o outro hemisfério e se mistura com a imagem capturada na visão temporal, né, do olho esquerdo. Em outras palavras, o que é capturado aqui cruza para o hemisfério oposto. O que é capturado aqui segue a mesma trajetória. Certo? Então, nas duas regiões occipitais do cérebro, nos dois hemisférios, elas vão ter necessariamente a região, se você pensar no hemisfério esquerdo do cérebro, ele vai ter necessariamente a visão temporal do olho do mesmo lado com a visão nasal do olho oposto, certo? Hemisfério direito do cérebro, ele vai capturar, ele vai interpretar, digamos assim, quem captura é o olho, ele vai interpretar a visão temporal do olho do lado direito mais a visão nasal do olho do lado esquerdo, certo? Então, essa parte da visão aqui, ela sempre cruza para o hemisfério oposto.
E isso garante essa mistura de imagens, né? Essa é uma forma de interpretação. Isso foi descoberto com alguns testes que nazistas fizeram para tentar entender como é que o cérebro interpretava a visão. Certo? Então eles cortavam aqui no feixe, no nervo óptico, para ver o que acontecia. Então, quando eles cortavam aqui o nervo óptico, por exemplo, do olho direito, o que acontecia com a visão do indivíduo? Né? Ele perdia a visão nasal, né? Perdia a visão do olho esquerdo, do olho direito como um todo, né? E vice-versa do olho oposto. Mas quando o corte acontecia aqui no meio do quiasma óptico, olha só que interessante que acontecia. O indivíduo perdia a visão nasal dos dois olhos. A gente chama visão nasal porque a retina está posicionada próximo ao olho, mas na verdade a retina nasal ela captura a imagem vinda das laterais, certo? Enquanto que a visão temporal dos dois olhos elas capturam a imagem que vem da região nasal, certo? É como se os raios cruzassem dentro do olho, né? Então, se eu cortar o quiasma óptico, se eu cortar aqui nesse meinho aqui, né, eu vou cortar o feixe de nervo que está vindo aqui da minha retina nasal. Só que essa retina, ela captura a imagem da região temporal, né, da região periférica do campo visual. Então, o que acontecia? Quando eles cortavam o quiasma óptico aqui, os indivíduos só conseguiam olhar o que estava na frente. Eles perdiam uma visão periférica. Sabe aquela percepção que você tem de que alguma coisa está passando aqui do lado? Né? Você está aqui trabalhando, não sei o que, de repente passa um gato, de repente passa uma pessoa, passa alguma coisa do lado, você nem está olhando para lá, mas você consegue perceber aquele movimento, especialmente aquele brilho, né, se for de noite, porque exatamente a região nasal dos dois olhos, elas capturam essas imagens periféricas, que elas são muito importantes do ponto de vista de segurança, né? Ponto de vista de você ser ameaçado, você sente o que está acontecendo dos lados exatamente porque, mesmo que você não ouça, mas você percebe esse movimento periférico. E ao cortar o quiasma óptico exatamente aqui, fazer um corte exatamente aqui no meio do quiasma óptico, você prejudica essa visão da periferia. Né? O indivíduo ele fica cego na periferia e vê só no meio. E se o corte foi pós-quiasma, né, ou pós-quiasmático, aí você vai prejudicar a visão temporal daquele lado, mais a visão nasal do olho oposto. Então, os indivíduos faziam, os nazistas faziam isso com os judeus. Então, o indivíduo, para poder olhar para frente, ele tem que ficar assim, ó, né, ou assim, dependendo do lado que ele cortou. Certo? Isso é bem interessante, essa interpretação aí dos trajetos visuais. Bom, e para terminar, vou botar aqui umas ilusões de ótica, bem interessante para vocês. O propósito aí dessas ilusões de óptica é deixar uma mensagem, já que a gente está falando de visão, de que nem tudo que você vê existe. E o fato de você não ver uma coisa não significa dizer que não exista. Certo? A visão ela é uma interpretação cerebral do mundo. Certo? Inclusive a intensidade das cores que você vê são muito distintas. Eu tenho uma flor aqui no meu jardim que eu enxergo ela azul, certo? Mas todo mundo enxerga ela roxa, mas eu enxergo ela azul. E eu me considero privilegiado por isso, porque eu acho que é azul mais bonito do que roxo. Então eu enxergo ela azul, sempre enxerguei ela azul. E todo mundo sempre enxergou ela roxa, eu nunca discuti com ninguém sobre isso. Até que um dia eu resolvi tirar uma foto dela. Né? E quando eu tirei a foto que eu olhei no celular, a bicha estava roxa no celular. Eu digo, uai, essa bicha não era azul? Porque ela está roxa, esse celular está estranho, ele não está reproduzindo de forma fiel a cor dessa flor, não. Eu mostrei. Aí a minha esposa disse, tá igual. A folha é roxa, o celular está roxo. Eu digo, não, a flor não é roxa, ela é azul. Não, é roxa, é azul. E ficou nessa discussão. Então, é uma divergência de cores de uma pessoa para outra. Né? Tem um ditado, uma brincadeira que o povo diz aí, que mulher enxerga uma gama de cores, né? Uma perspectiva de cores muito maior do que os homens. Né? Então, o pessoal brinca assim, que se fôssemos computadores, as mulheres
seria uma tela de 4K enxergando 256 milhões de cores. Um homem seria uma tela de 760 enxergando 32 mil. Né? O padrão de cores antigo que tinha no Windows. Então, existem realmente cores que a gente diverge, as pessoas conseguem perceber nuances de uma cor para outra, né? E outras pessoas não conseguem perceber. Essa imagem não está girando para algumas pessoas, mas para outras está girando. Eu já vi gente dizer que gira muito, mas para mim ela só pisca. Eu não consigo ver ela girando, não. Agora, essa aqui eu consigo ver girando. Só que tem uma coisa interessante nessa imagem aí, que é a questão da perspectiva. Você só vê girando aquilo que você não coloca em foco. Certo? Então, se você, por exemplo, olhar para a rodinha do meio, as 4 que estão nos 4 cantos, elas giram. Se você focalizar a imagem na do meio, as outras giram. Se você focalizar a imagem numa, ela para. Só gira o que não estiver no teu foco. Certo? Tudo isso é construção cerebral, não está nada girando de fato. Essa aqui é uma das mais interessantes que eu acho. Se você olhar para a cruz que está no meio da imagem, você vai ver uma bolinha verde circulando ao redor da cruz. Certo? Vocês estão vendo aí o verde? Mas precisa olhar para a cruz. Na verdade, não existe a bolinha verde. O que está acontecendo é que as bolinhas rosas estão sendo apagadas, certo? As rosas elas estão sendo apagadas, não está sendo projetado nenhuma luz verde. O que você está vendo é a cor complementar. Vocês devem lembrar que o Fred falou disso, ele mostrou uma tabela. Vocês estão vendo é a cor complementar do rosa, que é a ausência do rosa é o verde. Então, o verde é uma ilusão de ótica criada pelo teu cérebro. Não existe a bolinha verde. Mas, professor, eu estou vendo. Tá, mas não existe. Você está vendo que não existe. Tanto que eu vou fazer uma coisa com vocês super interessante. Focalizem bem mesmo a imagem, aproxime a tela assim, o olho da tela, e focalize bem a cruz. Fique olhando para a cruz. Olha aí por uns 20 segundos. Depois você tira o foco da cruz e olha para outro canto, olha para a parede, olha para o outro lado da tela, que você vai ver a bolinha verde saindo da tela e indo para a parede da sua casa. Certo? Professor, teve ainda outro efeito aqui que, tipo, quando a pessoa aproxima e fica muito focalizada, para mim, todas as bolas sumiram. Assim, ficou só a cruz. Foi, aqui também. Tá vendo como o cérebro de cada um constrói o que quer, a interpretação? O cérebro da gente é muito doido. Quando um doido disser que está vendo uma coisa com convicção, acredite. Ele deve estar vendo mesmo. Não está mentindo. Certo? Pessoas que recebem espíritos, elas não estão mentindo. Agora, você não sabe o que é que o cérebro da pessoa é capaz de criar. Né? Realidades e ilusões são coisas palpáveis. A gente não deve desrespeitar as pessoas por isso. Né? Julgar. Mas não significa dizer que exista. Pode ser uma mera interpretação cerebral. Essa aqui é super interessante também. Vocês vão ver umas bolinhas cinza piscando no canto, nos vértices de cada um desses quadrados. Mas, na verdade, em cada um desses cantos não tem nenhuma bola cinza, só tem um espaço em branco. E essas bolas cinzas ficam aparecendo aí quando você não está olhando para ela. Quando você olha para ela, ela some. Mas quando você não olha, elas aparecem. Mais uma construção do teu cérebro de algo que não existe. Ele fica tentando preencher os espaços com essas bolinhas cinzas. Aqui é quase a mesma coisa, só que ele está preenchendo os espaços com pequenos quadradinhos cinza nos cantos dos quadrados pretos. São só quadrados pretos espaçados uns dos outros. Não tem essas coisinhas cinzas surgindo aí no meio. Só você focalizar, olhar bem para o canto, você vê que não tem nada. Mas quando você não está olhando, fica aparecendo essas loucuras que seu cérebro fica tentando construir para compensar. Essa é bem famosa, né? É a mesma imagem, só que uma está de cabeça para baixo e a outra não. Certo? É exatamente a mesma imagem. Parece um cavalo, né? E no outra parece um sujeito de bigode e barba com um chapéu. Isso aí é só pegar o slide lá do PowerPoint e inverter, botar de cabeça para girar, você vai ver que é a mesma coisa. E para finalizar, essa aqui que é a melhor de todas. Antes eu explico. Nós temos aqui um tabuleiro,
né, de xadrez, com quadrados brancos e pretos, e temos um cilindro. Esse cilindro está sendo iluminado da direita para a esquerda, tem uma luz, que gera essa sombra aqui, tá vendo, desse cilindro? Bom, esse quadrado marcado aqui com a letra A, ele tem exatamente a mesma intensidade de preto que esse quadrado aqui marcado com a letra B. Parece que o B é branco e parece que o A é preto, mas na verdade os dois têm a mesma cor de preto. Mas por que você não consegue perceber que eles são iguais? Na sua cabeça eles são diferentes. Porque um está sob a influência de uma sombra. E que tem um quadrado mais preto do que ele, então esses quatro estão aqui do lado, que te dá uma perspectiva de que ele seja branco. Mas na verdade esse B aqui tem a mesma intensidade do A. Eu sempre mostrei isso e eu percebia que metade da turma dizia que estava errado, que o que eu estava dizendo não era verdadeiro. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui no Photoshop, desculpe, e recortei aqui esse lado de B e fiz uma pequena animação deslocando ele para perto de A, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Olha a magia. Certo? Voltando. Certo? Tem a mesma intensidade. Só que como a gente está sob a influência, né, você tenta criar um padrão de cores na sua cabeça, mas na verdade eles são exatamente iguais. Pois é. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta? Essa parte de cada aula saiu para confundir minha cabeça com força agora, viu? Eu tô vendo agora bolinha, cor e cruz em todo canto. Obrigado, professor. É assim mesmo. Alguma questão? Não? Então, pessoal, a gente se despede por aqui. Boa noite a todo mundo e até quarta-feira.